Clubes árabes têm interesse no futebol de Bruno Henrique e o Flamengo precisa correr para renovar com ele, gente. Vou estar falando sobre isso. Vou falar também sobre a situação do Flamengo querer rescindir o contrato com o Davi Luiz. Davi Luiz que pode ficar no Flamengo por mais uma temporada e o Flamengo quer fazer uma reformulação. Peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante. Ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E quando você faz isso, você me ajuda muito, gente. É totalmente de graça e não custa nada para você. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu estou todos os dias aqui falando sobre o clube mais querido e mais amado do Brasil. Então você não perca tempo e se inscreva para você estar fazendo parte dessa família. Começando a falar sobre boa notícia no Flamengo, gente. Eric Pulgar está começando ali a fazer a transição do departamento médico para o campo. Ele que está lesionado desde as quartas de final, se não me engano, quartas de finais ali da Copa do Brasil. Se lesionou antes do jogo contra o Atlético Paranaense e não teve a oportunidade de jogar aquele jogo e ficou fora por bastante tempo. Espero que ele volte o quanto antes. A expectativa é que ele volte no jogo de quarta-feira agora contra o Grêmio. Jogo esse que a gente precisa ganhar. O Eric Pulgar, gente, ele estava dando uma sustentação no meio-campo do Flamengo. Ele estava fazendo o meio-campo do Flamengo ficar sólido. Gente, o futebol do Flamengo no meio-campo ele deu uma caída quando a gente perdeu o Eric Pulgar. Ficou claro isso. Eu vim apoiando aqui o trabalho do Sampaoli justamente por ter esse meio-campo mais sólido, de ter uma evolução. Quando o Eric Pulgar foi lá e se lesionou, sabe? Parece até que, falando dessa forma, parece até que ele quis se lesionar, mas não. Quando ele se lesionou, a gente ficou em dúvida quem faria a função que ele estava fazendo. Thiago Maia não está jogando bem, o Alan está se firmando ainda, o Alan que, por ser um jogador que tinha liberdade para jogar lá no Galo, em vários setores, e tinha alguém cobrindo ele, no Flamengo não está tendo essa segurança, justamente porque Thiago Maia não está jogando bem, o Gerson não rende ali na função de volante mais. Também, eu não sei muito bem o que o Gerson, aonde o Gerson rende, né? Porque no Olympique ele rendeu muito ajudando no ataque. No Flamengo em alguns momentos sim, mas em outros momentos ele entra um pouco desconcertado nas partidas, né? Mas vamos torcer para que o Gerson também volte a jogar bem. E o Eric Pulgar voltando, gente, vai dar mais segurança a esse meio campo do Flamengo. Então eu espero que ele volte, espero que ele esteja pronto para esse jogo de quarta-feira contra o Grêmio, para a gente conseguir ele se classificar para a final, gente. Estamos com 2 gols de vantagem, mas é manter a concentração, até porque na Libertadores foi a tristeza que foi e a gente conseguiu 2 gols de vantagem, tomamos a virada. É triste falar sobre isso, mas aconteceu. Então por isso que o Flamengo tem que entrar ligado. Porque o Grêmio vai vir mais forte. Mais forte que eu falo, porque o Grêmio veio de uma vitória contra o Fluminense. E o Grêmio viu que a gente está sem confiança. Sabe que a gente não está bem. Então o Flamengo precisa concentrar as energias justamente para esse jogo. Esquecer que já foi eliminado. Não tem como esquecer, mas deixar para trás. E focar nos jogos que tem pela frente. Da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Então o Eric Pulgar voltando aí vai ser interessante demais para que isso aconteça. Desfalque, Davi Luiz está fazendo um trabalho ali separado, ele que sentiu. Davi Luiz não tem conseguido fazer jogos em sequência, ele que tem sofrido com lesão, desconforto, ele que tá chegando a idade para ele, gente. Infelizmente a idade chega para todo mundo e no futebol não é diferente. O Davi Luiz, que o Flamengo procurou ele para falar sobre a rescisão de contrato. Ah, o Flamengo já quer rescindir agora? Não, gente. O Flamengo quer manter o Davi Luiz até o final dessa temporada, mas não quer renovar com ele para a próxima temporada. O inteligente que colocou ali essa cláusula no contrato dele, colocou uma cláusula de renovação automática, recebendo o mesmo salário que ele recebe hoje, 1,5 milhão. Sendo que ele não rende futebolisticamente, ele não entrega mais aquilo que ele entregava em 2020, 2021, se não me engano, nos anos que ele chegou. Então o Flamengo não quer ter ele por mais tempo justamente por querer fazer uma reformulação. E eu apoio essa reformulação. Eu queria saber de você, o Flamengo tá certo em querer rescindir com o Davi Luiz? Na minha opinião tá, porque ele não consegue fazer jogos em sequência. Sei que a sequência aqui no Brasil é pesada, mas pelo salário que ele recebe, pelo nome que ele carrega, ele poderia render mais, mas a idade chega. Do mesmo jeito é o Felipe Luiz, gente. Felipe Luiz é até mais velho que o Davi Luiz e também tá chegando para ele. Então, nessa situação, o Flamengo quer rescindir com o jogador e o jogador não respondeu ainda. Acredito eu que se ele não tiver uma proposta interessante de fora, da Europa ou até da Arábia Saudita, ele vai se manter no Flamengo. Até porque ele ganha um salário altíssimo para jogadores aqui no Brasil. Então, ele vai querer se manter se ele não tiver ali uma proposta boa para que ele saia do Flamengo. Então, o Flamengo vacilou nessa cláusula, mas espero que ele consiga ali ir rendendo por enquanto e entregando para o Flamengo, porque a gente precisa disso. Então eu não renovaria com ele, mas tem essa cláusula, é automática e o Flamengo está correndo atrás
dessa situação. Gente, falar sobre o Bruno Henrique, clubes do mundo árabe estão sondando a situação do jogador, estão observando de perto, justamente para entender se ele vai renovar com o Flamengo, se não vai, e podem fazer uma proposta. E vendo isso, o Flamengo quer renovar com o jogador o quanto antes. O Marcos Braz até postou um enigma, colocou a foto ali de um guepardo, se eu não me engano é esse felino que ele colocou. E o guepardo, ele é rápido. E eu acho que indica o Bruno Henrique, a velocidade dele sobre a renovação. A torcida não gostou muito, até porque a situação do Flamengo é chata, é preocupante dentro do campo. E o Marcos Braz fazendo enigma, gente. Ele sempre teve essa mania e a torcida não tá muito bem com ele, então não quer saber dos enigmas dele. Se é para renovar com o Bruno Henrique e já estão tratando isso, que seja direto nesse assunto. Então a torcida tá chiando com essas situações. E eu também não tô com muita paciência com o Marcos Braz não, gente. Eu, por mim, já tinha saído há muito tempo do Flamengo. Mas se realmente estiver tratando ali a renovação do Bruno Henrique, vai ser interessante. Eu espero que renove, gente, porque o Bruno Henrique, ele tá mostrando que mesmo depois da lesão seríssima que ele teve no joelho, ele rende muito pro Flamengo e ele pode entregar muito ainda. Ele é um dos jogadores mais decisivos do Flamengo desde que chegou, gente. O Gabigol fez gol em finais de Libertadores, o Gabigol puxou ali mais o protagonismo, beleza. Mas o Bruno Henrique conseguiu mostrar que é um jogador muito interessante e muito decisivo. E eu acho que quando o Bruno Henrique não tá, gente, quando ele não tá disponível, o Flamengo perde muito com ele, porque o Cebolinha não consegue render nem 30% daquilo que o Bruno Henrique rende. Não consegue fazer quase nada. O Cebolinha entra perdido em campo. Então o Bruno Henrique não tem um reserva direto, porque o Cebolinha não consegue nem fazer esse trabalho de reserva. Sendo que pelo naipe dele, ser um jogador de drible, um jogador diferenciado, a gente não consegue ver a evolução do Everton Cebolinha no Flamengo. Há bastante tempo já. Então, espero que o Flamengo renove com ele, que o Flamengo não perca tempo, porque o Bruno Henrique, gente, há muito tempo que é decisivo no Flamengo. Coloca aqui embaixo o que você acha da renovação dele. Outra renovação que o Flamengo também tem para resolver é a do Everton Ribeiro. E o Flamengo pretende renovar com ele. Eu também renovaria com ele, até porque é um jogador que é diferenciado, criador de jogadas, porém já tem idade. Tem 34 anos e essa renovação vai depender da situação do jogador, da resposta dele. Porque se ele quiser um salário alto, o Flamengo não vai segurar ele, não vai querer renovar com ele. Até porque ele já não rende mais o que ele rendia há uns 2, 3 anos atrás. E quando ele chegou no Flamengo, ele rendia mais, ele fazia mais gols, ele jogava mais espetado pela ponta. E a idade vai chegando, ele vai rendendo menos e isso vai acontecendo. O jogador vai ficando mais lento e vai se adaptando ao estilo de jogo. E o estilo de jogo dele é mais de criação e ele tem mostrado serviço nisso, ele tem rendido. Então a gente vê que, por mais que ele não faça todos os jogos excelentes, nem o Arrascaeta faz, ele ainda muda jogo, gente. Então o Flamengo tem que renovar com ele e vai depender muito ali do que ele vai propor de salário, do que ele quer receber. Mas o Everton Ribeiro, gente, desde o começo do ano ele tem deixado claro que tem vontade de ficar no Flamengo, tem vontade de ter o seu contrato renovado, e eu acho que o Flamengo não pode perder tempo não, porque realmente o Flamengo não conseguiu trazer um meio atacante nessa temporada para ser reserva do Arrascaeta, para disputar a posição, para jogar ao lado dele. O Flamengo não conseguiu trazer um jogador de criação para essa temporada. Então o Flamengo vai ter a janela do final do ano e vai ter a janela do meio do ano que vem. E antes que tenha as oportunidades de trazer novos jogadores para essa posição, é melhor você manter os jogadores que ainda estão ali e estão rendendo. Mas qualquer sinal também de panelinha que os jogadores façam, que os jogadores não deixam o elenco evoluir, rescinde, vende, negocia, não renova, faz alguma coisa para poder fazer a reformulação. Mas com o Everton Ribeiro em especial, eu renovaria com ele. Então o Flamengo vai decidir aí a situação do jogador e eu espero que decida da melhor forma, gente. O Flamengo vai jogar contra o Grêmio nessa quarta-feira, tá fazendo a preparação. O Flamengo que nessa semana não vai ter nenhuma folga. O Flamengo não vai folgar, o Flamengo precisa ter ali a concentração máxima. E, gente, eu entraria em campo com um sistema diferente, um sistema ofensivo demais, muito ofensivo, com Luiz Araújo numa ponta, Bruno Henrique em outra ponta, justamente porque o Luiz Araújo, gente, tem entrado nos jogos e tem criado muitas jogadas, tem mostrado muita vontade, tem finalizado de fora da área, e isso é muito bom quando o jogo não está sendo muito criativo. E eu daria mais oportunidade para ele. Imagina, Bruno Henrique criando chances de um lado, Luiz Araújo de outra, Luiz Araújo criando jogadas e cruzando ali pro Bruno Henrique cabecear, porque o Bruno Henrique, além de jogar pela ponta, ele infiltra muito como centroavante mesmo. Ele faz em momentos o trabalho que o Gabigol era para fazer ou que o Pedro faz quando tá ali jogando bem. Então eu acho que o Bruno Henrique e Luiz Araújo, cada um numa ponta, o Flamengo vai jogar bem. O Flamengo precisa abandonar um pouco esse estilo de jogo que tem sido mantido com o Sampaoli, gente.
Eu vejo o time do São Paulo como um time muito previsível. Por mais que consiga alguns resultados, é muito previsível e muitas das vezes os jogadores não conseguem marcar. A gente vê a moleza dos jogadores? Vê. Fica clara a moleza deles. Parece que eles não estão se dedicando ao máximo, parece que eles não estão ali levando a sério totalmente aquele jogo, mas você vê que o sistema defensivo parece que faz os jogadores correrem de forma errada. O sistema ofensivo, defensivo, o time que o São Paulo coloca em campo. Além de ele não conseguir repetir a escalação, gente. Às vezes você tem um time titular, toda equipe precisa de um time titular. Às vezes você tem esse time titular, você já deixa os jogadores cientes da forma que vai jogar. Mas se toda vez fica mudando, quer ficar mudando a forma de jogar, a característica dos jogadores não são iguais, você vai acabar fazendo com que o time fique instável. E é isso que a gente vê, os times do Jorge Sampaoli. Não tem muita evolução. Então eu espero que ele consiga montar um time competitivo contra o Grêmio, que ele pare com esse fogo de ficar toda hora trocando time, porque isso não agrada nem aos jogadores. Claro que o jogador não tem que ter vontade de feito, mas não agrada o jogador, não agrada a torcida e não agrada também parte da diretoria. E a diretoria, gente, não é só Bruno Spindel, Marcos Braz e Landim. Tem muita gente que faz parte ali, reunião do conselho, tem muita gente que trabalha dentro do Flamengo. Eles são os mais vistos, por isso que eles estão sempre em ascensão. Pessoal, eu vou ficando por aqui, peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo, porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, ele manda para outras pessoas e assim o canal cresce com a sua colaboração. E você sabe, você me ajuda demais quando você faz isso. Tamo junto, saudações rubro-negras. Valeu!